Continuando. Então, vamos ver agora um exemplo de uso dessa expressão aqui, tá? Esse exemplo é do livro de Físico-Química do Atkins. Então, o exemplo diz o seguinte: calcule a constante de equilíbrio para a síntese da amônia a 298 e mostre como K se relaciona com as pressões parciais das espécies no equilíbrio, tá? Então, a gente vai usar essa expressão aqui. Então, a gente precisa, ó, é pedido o valor de K. Então, a gente tem que determinar, né? R é a constante dos gases, no SI, 8,314 Joule, Kelvin menos 1, mol a menos 1, T, 298. Então, a gente, aqui é incógnita, isso aqui a gente tem como calcular. Como é a 298 em um bar, a gente vai lá nas tabelas no final do livro e encontra que o ΔG de formação da amônia é esse valor aqui, menos 16,5 kJ por mol. Então, o cálculo de ΔG padrão é 2 vezes o ΔG de formação do produto, 2 vezes, porque na estequiometria forma 2 moléculas de amônia, menos ΔG de formação, a soma do ΔG de formação do nitrogênio e do hidrogênio. Como ambos são os estados de referência dos elementos, do nitrogênio é o N2 e do hidrogênio é o H2, então esses ΔG de formação aqui são zero. Então, isso aqui some do cálculo. Então, o ΔG da reação vai ser simplesmente 2 vezes o ΔG de formação da amônia, né, que é 2 vezes 16,5 vezes 10 a terceira. Também, ó, é outra fonte de erro. Esqueci de colocar que quilojoule é 10 a terceira, porque a gente vai combinar com 8,314, que está em joule. Não pode errar isso daí. Exemplo com aluno, acho que errar. Por favor, não façam isso com vocês mesmos. Então, a gente isola ln de K, menos RT passa dividindo. Então, ln de K vai ser menos isso daqui, né? Essa conta. Então, aqui, ó, é o ΔG da reação padrão. E aqui é RT. Então, K vai ser E elevado, porque quando tem LN, né? LN de K é o resultado dessa conta, e E elevado ao resultado dessa conta vai dar conceito de equilíbrio, que é 6,1 vezes 10 à quinta. Então, resolvam essa conta e elevem E a essa conta, para achar o valor da constante de equilíbrio, tá? Outro exemplo aqui, calculando a energia, a constante de equilíbrio a partir da energia livre padrão. Aqui tem outra reação. Meio de H2 mais meio de I2, formando HI. Novamente, né? A energia de Gibbs da reação vai ser a energia de formação do HI. Energia de Gibbs de formação do HI. Porque aqui é zero, aqui é zero. Aí a gente pega o resultado dessa conta, não esquece de colocar o 10 à terceira e divide por RT, tá? Que é a 209, ó, aqui tem que converter para 298 e usar o R, que a gente já conhece. É esse valor aqui. Então, ln de K vai dar esse valor aqui. Então, K é igual a E elevado ao resultado dessa conta, que dá 0,5. Vamos ver outro exemplo aqui, que na verdade era a segunda parte que estava sendo pedida aqui. Como K se relaciona com as pressões parciais das espécies no equilíbrio para a reação de síntese da amônia, né? Então, o enunciado aqui é um pouco mais rebuscado. Haber misturou nitrogênio e hidrogênio e deixou-os reagir a 500 K, então aqui a temperatura é outra, até a mistura atingir o equilíbrio com o produto final, amônia. Então, quando se analisou a mistura, encontrou-se lá no equilíbrio. Então, a mistura no equilíbrio tinha essa concentração de amônia, essa de nitrogênio, essa de hidrogênio. Então, ele pede para calcular a constante de equilíbrio, né, diretamente a partir dessas quantidades, que é a constante de equilíbrio que tem a mesma forma matemática que a gente viu aqui para o quociente de pressões, então a pressão da amônia, ou concentração ao quadrado, dividido por esse produto aqui, a do nitrogênio elevado a 1 só, e a do hidrogênio elevado a 3. Então, é só substituir lá. A constante é concentração da amônia ao quadrado, dividido pela concentração de N2 e a concentração de H2
ao cubo, que dá esse valor aqui, tá? Continuando, então aqui a gente tem outro exercício. Ah, aqui é interessante, aqui pede para calcular. Ele dá a constante de equilíbrio e pede para calcular a concentração de uma das espécies. Suponha que uma mistura no equilíbrio de HCl, Cl2 e H2, a concentração, aí ele dá a concentração de H2 e dá a concentração de Cl2. Qual é a concentração molar do HCl no equilíbrio? E dá o valor da constante de equilíbrio e dá a reação. Então, a gente simplesmente precisa escrever a constante de equilíbrio, que vai ser a concentração do HCl ao quadrado, dividido pela concentração de H2, multiplicado, né, ainda no denominador, pela concentração de Cl2, certo? Então, aqui é pedido a concentração do HCl. Então, ó, uma vez que a gente escreveu a expressão para a constante de equilíbrio, como a concentração do HCl estava ao quadrado, então a gente multiplica a constante de equilíbrio pela concentração de H2, pela de Cl2 e eleva a meio. Então, aí com isso a gente obtém, resolvendo essa conta, lembrando que elevar a meio é tirar a raiz quadrada, né? Então, a gente obtém a concentração de HCl. Aqui tem mais um exercício, né? Que pede uma coisa semelhante, mas mudando as concentrações de H2 e de Cl2, que vai ficar como exercício para vocês fazerem. E mais um exercício que é importante aqui, que é um tipo de exercício, né, que vale a pena. Eu vou deixar esse tipo de exercício para outra mini aula separada. Então, até daqui a pouco.